Está detido na carceragem da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, o acusado pela morte do cartunista Glauco. Carlos Eduardo Nunes, de 24 anos, ficou 3 dias escondido no mato em São Paulo. Foi preso ontem à noite em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele tentou atravessar a fronteira com o Paraguai pela Ponte da Amizade. Ele teria confessado o crime. A viúva de Glauco, Beatriz Galvão, deixou a delegacia esta tarde sem falar com os jornalistas. A filha dela, Juliana, e Gessila, que era namorada de Raoni, também foram ouvidas. A família quer agradecer à polícia pelo trabalho que realizou, pela Polícia Federal que prendeu o assassino e espera que ele seja julgado e condenado pela barbaridade que cometeu. A polícia também ouviu o depoimento de João Pedro da Costa. Ele estava com Raoni no momento do crime e disse que também foi alvo dos tiros. Nós tentamos dialogar com ele, eu pedi calma, ele atirou em mim, certo? E depois efetuou os disparos, em 30 segundos os dois estavam mortos. Por que o tiro não te acertou? Porque eu estava a 5, 6 metros de distância do disparo. Você escondeu? Me escondi no banheiro das mulheres. E contou que depois de matar pai e filho, o assassino disparou para o alto, como se estivesse comemorando. Ele sorria, inclusive na igreja, depois que o trabalho terminou, na hora que ele me cumprimentou, ele cumprimentou assim. Agora ele teve algum gesto de arrependimento. O suspeito de matar Glauco e Raoni foi capturado nesta madrugada ao tentar fugir para o Paraguai. Carlos Eduardo Nunes, o Cadu, está preso na carceragem da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Ele estava num carro que foi roubado em São Paulo e chegou a atirar contra policiais num bloqueio na fronteira. A arma seria a mesma usada para matar pai e filho. Segundo a polícia, Cadu confessou o crime. Neste domingo, o rapaz que levou o Cadu de carro até o local do crime se apresentou à polícia. No depoimento, Felipe Iazzi disse que foi obrigado a acompanhar Cadu, que o ameaçava com uma arma. Ele contou à polícia que conseguiu deixar a casa antes dos disparos e que não ajudou na fuga. A versão foi desmentida pela viúva de Glauco, que disse que Felipe presenciou tudo e que se negou quando ela pediu ajuda para conter o agressor. O amigo de Raoni também desmentiu hoje a versão de Felipe. Se ele tivesse coagido na hora que o Cadu estava efetuando disparos, se ele tivesse coagido, ele tinha saído correndo como eu fiz. Agora mais informações sobre as investigações com a repórter Carla Rodeiro. Boa noite, Carla. Já há definição sobre a possível transferência do suspeito para São Paulo? Olha, Maria Lídia, boa noite. A transferência dele depende de uma decisão da Justiça e também de um pedido que até este momento não ocorreu. O advogado da família do suspeito cogitou hoje em pedir a transferência dele para São Paulo, mas ainda não formalizou esse pedido. A Polícia Civil disse que não pretende, por enquanto, pedir essa transferência, que é o delegado que deve viajar até o Paraná para colher o depoimento dele e também indiciá-lo. E a Secretaria de Segurança Pública confirmou agora há pouco que a Justiça decretou a prisão temporária de Carlos Eduardo Nunes por 30 dias. Isso pode indicar que ele deve ser transferido, então, da carceragem da Polícia Federal, onde está preso lá em Foz do Iguaçu, para uma cadeia pública na cidade ou mesmo para o presídio de Catanduvas. Bem, a defesa de Carlos Eduardo está, neste momento, questionando a validade do depoimento que ele prestou à Polícia Federal lá em Foz do Iguaçu, no qual ele teria confessado o crime. Na verdade, essa confissão foi feita também diante de câmeras de televisão. E o advogado diz que o cliente dele parecia alterado, ou seja, não estava lúcido o suficiente para falar dessa forma ou para confessar o crime. Eu quero lembrar que esse jovem, ele faz tratamento contra a dependência química, Maria Lídia. Bom, Carla, parece que existe aí uma contradição, porque pelo que tem sido dito, foi desmentida a versão apresentada pelo rapaz que levou o Carlos Eduardo até a casa do Glauco na noite do crime. Agora, a polícia já se manifestou sobre isso. Esse rapaz deve ser indiciado?
ficou muito complicada a situação desse rapaz, que é o Felipe Iazzi, que foi quem levou o Cadu de carro até o sítio do Glauco na noite do crime. E segundo a polícia, ele deve ser indiciado, sim. A contradição a que você se referiu é porque esse depoimento dele depois foi desmentido. Ele se dizia inocente, diz que foi obrigado pelo Cadu a ir até a casa, levá-lo lá de carro. E esse depoimento dele foi desmentido depois por testemunhas, pela viúva do Glauco e por outras testemunhas. Então, segundo a polícia, ele deve ser indiciado, sim. O delegado disse que só precisa agora, para isso, do depoimento de Carlos Eduardo. Mas que para a polícia já é quase certa, porque a polícia não tem mais nenhuma dúvida sobre a participação de Felipe Iazzi no crime, sim. O que faltaria ainda é definir o grau dessa participação, Maria Lídia. Obrigada, Carla. Uma boa noite.